Então eu quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias em Malaquias, capítulo de número 1, dando continuidade ao nosso estudo sobre este interessantíssimo e relevante livro do profeta Malaquias. O peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e odiei a Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados? Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, e eu destruirei. E lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. Verso 6. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o seu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Oremos. Senhor Deus, diante da tua palavra, nós pedimos a ti discernimento, capacitação, sabedoria do Espírito Santo, para que possamos compreendê-la, possamos entender o propósito real pelo qual esta palavra foi escrita. Sabemos que a distância de quando tudo aconteceu dificulta nosso entendimento. Sabemos que a cultura da época, tudo isso é uma barreira que nos dificulta o entendimento. Mas o Espírito Santo é superior a tudo isso. E nós pedimos a Ele, então, que nos guie, que nos leve às considerações aqui relevantes e às implicações aqui para a qual o profeta enviou esta mensagem. Que ela faça sentido para nós, que nós possamos recebê-la, compreendê-la e praticá-la em nossas vidas para a glória do seu nome. Assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós aqui estamos chegando no capítulo, no versículo de número 5. Nós conseguimos até então avançar no capítulo 1, 4 versículos. Na última quarta-feira, nós pensamos a respeito do verso de número 4. E hoje, então, com o verso 5, nós vamos encerrar esta primeira parte, esta primeira sessão, a que nós chamamos de perícope. Quando vamos fazer um sermão, nós separamos o texto, fazemos divisões no texto. O critério para essa divisão é a gente ler alguns versículos e até onde aquele versículo parece fechar aquele assunto ou fazer sentido. É claro que o fechamento do assunto é só no final do livro,
Mas quando aquela parte que lemos fez sentido ali, a gente entendeu que ali houve uma mensagem, um propósito do autor. A gente então separa aquela parte para falar sobre ela, uma vez que não é possível pregar de uma vez sobre todo o livro. Então hoje, com o verso de número 5, nós fecharemos a primeira sessão deste livro de Malaquias. A primeira parte aqui do livro hoje será fechada com o verso de número 5. Lembrando que Malaquias, quando ele escreveu para um povo, ele falou para um povo que estava numa situação muito complicada. Malaquias foi chamado para trazer uma mensagem ao povo de Israel que havia voltado do exílio. Este povo havia recebido o favor, a bondade, a misericórdia do Senhor, porque havia sido retornado do exílio para onde o próprio Senhor havia os enviado por causa dos seus pecados. Mas Deus, por bondade e misericórdia, e por causa da sua aliança para com este povo, resolve trazê-los de volta para a sua nação. E os traz de volta. E depois o Senhor chama Malaquias para anunciar-lhes uma mensagem de alerta, uma mensagem para que eles pudessem estar atentos aos seus próprios corações, porque ao contrário do que devia estar acontecendo, este povo não se encontrava ali feliz, gratos ao Senhor por estarem de volta, mas diferente disso, eles estavam revoltados com Deus, eles estavam insatisfeitos com o Senhor, eles esqueceram o que Deus fez, eles queriam mais. Então Malaquias é chamado para falar a este povo desta maneira, para que eles tivessem ali uma palavra do Senhor direta através do profeta, para que refletissem sobre isso e arrependessem dos seus pecados e voltassem ao Senhor. Então foi nesse contexto que Malaquias ele enviou, ele falou para Israel. É bom lembrarmos também que Malaquias tinha um modo peculiar, um modo diferente de anunciar a sua mensagem, porque os profetas geralmente se dirigem aos seus ouvintes de uma forma direta, de uma forma objetiva. A gente percebe aqui no livro de Malaquias que ele estabeleceu um modo de debate, onde são apresentadas afirmações, perguntas e respostas. É um modo diferente de profetizar. A gente percebeu isso aqui nessa primeira parte que nós vimos. E aqui o tema dessa primeira porção, aqui dessa primeira parte do livro de Malaquias, era exatamente a respeito do amor eletivo do Senhor para com o seu povo. Malaquias buscou artifícios, todos os argumentos possíveis para deixar claro que o Senhor escolheu a Jacó, que o Senhor amou a Jacó desde sempre. Por isso que o tema aqui desta passagem aqui é exatamente o amor do Senhor para com Israel. O Senhor chama o seu povo para um debate, para que sejam restaurados, para que reconheçam que Ele verdadeiramente sempre os amou. Esta foi a tônica dessa primeira parte aqui deste livro. E então no verso 5, vamos ter aqui o fechamento de Malaquias desta sessão, com palavras que expressam a soberania, evidente e total controle do Senhor. Com este verso 5, onde diz: e os vossos olhos o verão e direis, o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. Malaquias está expressando aqui a soberania do Senhor e o seu controle total, inclusive controle sobre o coração endurecido deste povo. Porque quando ele diz, e os vossos olhos verão e direis, ele está dizendo, os vossos olhos verão e vocês terão que confessar, vocês terão que manifestar publicamente a grandeza do Senhor, além dos termos de Israel. Vocês não apenas verão, mas terão que manifestar publicamente. Vocês não apenas
perceberão, mas terão que reconhecer e declarar com os próprios lábios a grandeza do Senhor. Vocês admitirão e terão que admitir que o Senhor é o grande rei, que o Senhor é rei não apenas em Israel, mas além dos limites de Israel, que o Senhor é o dominador de toda a terra. Então Malaquias diz: vocês verão e terão que admitir, e terão que aceitar, e terão que se render, porque anteriormente este povo não estava acreditando no que Malaquias dizia, mas no final do verso 5, o próprio Deus, na boca de Malaquias, fala: olha, vocês terão que reconhecer isso, não terá como escapar. Isso mostra que Deus é soberano e que não há como escapar das suas mãos. E aquilo que ele disse pode ser até contestado, mas mais cedo ou mais tarde terá de ser reconhecido. Aqui, nestas palavras de Malaquias: e os vossos olhos o verão e direis, o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. Existem algumas possíveis interpretações para estas palavras do profeta. Ele pode estar afirmando que esta geração contemporânea aos seus dias fosse contemplar a ruína final dos edomitas, e então, vendo com os olhos o fato consumado, eles teriam que admitir a grandeza do Senhor, a sua soberania e a sua verdade ao cumprir a sua promessa. E desta forma louvariam o Senhor, porque contemplaram, porque viram com os próprios olhos que aquilo que o Senhor disse, Ele também o fez. Fez de Edom um povo esquecido, dizimou o povo de Edom como nação. A sua identidade não mais era lembrada nem vista por lugar nenhum. Existe também aqui um viés escatológico implícito nesta mensagem de Malaquias, apontando para o cumprimento final de todo o propósito de Deus, quando em todo o mundo os adoradores fiéis de Deus se manifestarem, oferecendo-lhe sacrifícios de louvor. Então, estas palavras que eles viriam com os próprios olhos e teriam que reconhecer, pode ser que isso fosse acontecer ainda para aquela geração presente, para aquela geração contemporânea, para quem Malaquias falava. Mas é possível que isso seja algo que tenha um viés escatológico, algo que ia se cumprir de forma plena um pouco mais à frente. Tanto é que o próprio Malaquias, ele retoma esse tema nos versos 11 e 14 do próprio livro de Malaquias, aqui desse próprio capítulo 1. Nós vamos ver ele tratando desse tema, e também em Malaquias capítulo 3, no verso 12. Vamos dar uma olhada então em Malaquias 1, versos 11 e depois verso 14. Vamos ver ele de novo retomando este tema aqui, que foi tratado no verso de número 5. Malaquias verso 11. Então ele diz: mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. E no verso 14 ele diz: pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. E Malaquias capítulo 3, verso 12, diz o seguinte: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vemos aqui, em 3 partes aqui, além do verso 5, Malaquias dizendo que o povo teria que reconhecer a grandeza do Senhor, além dos termos de Israel. Retomando então a esta fala
que ele cita no verso de número 5. Então, encerrando aqui este verso 5, essa primeira sessão de Malaquias, onde o profeta inicia com a primeira pergunta. Então nós encerramos a primeira sessão e encerramos também o primeiro debate. Primeira pergunta que foi: em que nos tens amado? Essa pergunta foi originada em virtude do próprio Senhor, que através do profeta Malaquias disse: eu vos tenho amado, ou eu sempre vos amei. Então, primeira parte de Malaquias, o primeiro debate foi a respeito da declaração do amor de Deus para com o seu povo e da pergunta deste povo, dizendo: em que nos tem amado? E o Senhor respondendo: eu escolhia Jacó. Havia Jacó e Esaú, mas eu escolhia Jacó. Então este foi o argumento, de forma simplificada, que o Senhor usou para demonstrar que ele havia soberanamente escolhido Jacó entre Jacó e Esaú. Agora então, abre-se a segunda sessão de afirmações, perguntas e respostas. Isso vai acontecer a partir do verso 6 deste capítulo 1. O verso 6 que diz o seguinte: o filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Nós vamos perceber aqui que Malaquias ele vai usar uma ilustração para demonstrar primeiro como se dá o comportamento de um pai para com seu filho. O profeta Malaquias vai fazer uma analogia muito simples e clara, porém muito profunda. Ele fala de como se dá o relacionamento entre pai e filho e entre senhor e servo. Esta é a analogia que ele vai usar para demonstrar qual deve ser o comportamento de um filho para com o pai e de um servo para com o seu senhor. Esta analogia tem um propósito que vocês vão entender logo em seguida. Então ele vai dizer que o filho honra o pai e que o servo o seu senhor. Essa palavra honrar, ela vem da palavra hebraica kabet, que significa reconhecer o peso de uma pessoa pela sua importância, em razão de sua autoridade. No grego, honrar significa estimar, reconhecer seu grande valor. Honrar significa reverenciar. É algo que se faz para alguém quando se tem consciência que se trata daquilo que lhe é devido. Logo, honrar alguém não é uma questão meramente opcional. A honra é como se fosse algo devido. Aquela pessoa é tão digna, aquela pessoa é tão excelente, e você reconhece isso nessa pessoa, e você não tem uma outra escolha. Você precisa honrá-la, você precisa reverenciá-la, você precisa estimá-la por causa da sua posição de excelência e da autoridade. Portanto, honrar ao pai não é uma opção para o filho, é uma dívida. O filho deve ao pai honra, não é favor, não é opção, é dívida. Não é uma questão de querer ou não querer, não é uma questão que pode ser ignorada, é uma questão de obrigação, é algo que deve ser cumprido, tem o sentido de pagar uma dívida, é algo obrigatório a se fazer, devido à posição elevada daquele que deve ser honrado. Por isso que
Malaquias aqui, como se fosse Deus falando, de fato é Deus falando, Deus vai falar: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Então isso é algo que deve ser entendido como uma prática permanente e que não pode ser negligenciada, a honra do filho para com o pai. Uma vez posta esta lógica do tipo de relacionamento que se deve manter entre pai e filho, servo e senhor, surge a pergunta retórica por parte do próprio Deus, que diz: se eu sou o pai, onde está a minha honra? Percebam que esta conjunção se não indica dúvida, no sentido de que pudesse ser uma verdade ou não, mas a melhor tradução é: já que eu sou o pai, onde está a minha honra? Porque é próprio do pai ser honrado pelo filho, e é próprio do filho honrar o seu pai. E a segunda pergunta: se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Embora na primeira parte do versículo Malaquias pareça estar citando ou fazendo a mesma analogia, referindo-se ao relacionamento entre pai e filho, senhor e servo, como se fosse a mesma coisa, notamos aqui uma pequena distinção, onde o pai exige ser honrado pelo filho e o senhor exige que se tenha dele temor. Então, quanto ao pai, tenha-se honra; quanto ao senhor, tenha-se dele temor. Temor tem sentido de tratar com extrema reverência. É um sentimento dispensado à majestade, poder e posição exaltada de seu Criador. É como se o próprio Deus dissesse: se eu sou Deus, onde está o temor que me é devido? Então essas são perguntas que iniciam-se nesse verso 6, e aqui a gente vai perceber uma diferença de abordagem do verso 1 até o 5 para o verso 6. Depois vamos perceber que aqui há uma forma um pouco diferente, embora continue sendo um debate, mas parece que há alguma diferença aqui na sequência dos fatos. Então estes são os duros questionamentos que o Senhor dirige contra os sacerdotes, porque estes não estavam cumprindo o papel para o qual foram designados pelo Senhor. Aqui então o Senhor é quem se queixa da evidente falta de amor por parte de Israel para com ele. O profeta Malaquias então, ele virou o jogo, ele mudou a cena. Agora ele diz que é o Senhor que está cobrando do povo de Israel o amor devido, o respeito devido, a honra devida. Então o Senhor aqui, a partir desse verso 6, ele vai tratar de modo específico e particular com os que foram postos como líderes sobre o seu povo, a fim de que ele prestem contas de seu ministério. Percebemos aqui agora que a abordagem agora não é mais geral, não é mais uma abordagem para o povo de forma geral, mas esta mensagem tem um alvo claro, esta mensagem tem um alvo específico, que são os sacerdotes. Agora é a conversa do Senhor com os sacerdotes. O povo havia sido citado, não que o Senhor está dizendo que o povo agora está redimido, que agora não, mas agora é um momento específico para tratar com os sacerdotes de uma forma direta. Estes sacerdotes são chamados a uma reflexão a respeito de suas posturas quanto aos sacrifícios oferecidos pelo povo. Não que o propósito aqui seja tratar dos sacrifícios em si, mas do modo pelo qual esses sacrifícios estavam sendo oferecidos, e isso estava sendo permitido pelos sacerdotes. A questão aqui não é algo físico ou material.
mas trata-se do interior, da disposição da alma. O que está sendo analisado é a autenticidade do propósito de uma verdadeira adoração. É isso que o Senhor está analisando aqui. É qual o propósito para o qual esse sacrifício está sendo oferecido. Porque os atos estão sendo feitos, mas qual a verdadeira intenção por trás desses atos? Lembram que quando eu comecei a falar sobre Malaquias, eu disse que o problema do povo não era oferecer esse sacrifício. O problema ali não era que o povo não estava dando dízimo. O problema era de que maneira isso estava sendo feito. O templo estava aberto, os sacrifícios estavam sendo feitos, os dízimos de alguma forma estavam sendo entregues. Mas de que maneira? Como é que estava sendo feito? Com qual propósito? Será que havia de fato um propósito de sincera gratidão e reverência ao Senhor ao ofertar os dízimos na casa do Senhor, ao oferecer sacrifícios na casa do Senhor? Ou eram apenas ações meramente mecânicas? Essas perguntas agora têm destinatários específicos, ou seja, os sacerdotes, os líderes do povo, os encarregados de zelar pelo ensino e pela aplicação da lei do Senhor, entre outras atribuições. E por isso então que Malaquias, para atingir o seu propósito, ele usa esta analogia de convivência, de como se trata o pai, o filho, de como se trata o Senhor, o seu servo. É com este propósito aqui que ele usa essa analogia, embora simples, mas com bastante profundidade. Então, estes são os questionamentos do Senhor para com estes sacerdotes. E agora, é Israel que era sujeito. Aliás, agora é Israel que vai ser questionado pelo Senhor. Anteriormente, Israel era o sujeito questionador. Quem questionava a Deus no começo era o povo. Era o povo que estava demonstrando a sua insatisfação. E de que maneira esse povo mostrava a sua insatisfação? Oferecendo sacrifícios inaceitáveis a Deus. Oferecendo sacrifícios que não eram adequados ao Senhor. Oferecendo sacrifícios que não agradavam, mas incitavam a ira do Senhor. Porque eram feitos de qualquer jeito. Eram feitos como o Senhor fosse um qualquer. Eram feitos como o Senhor fosse alguém que não merecesse a honra. Este era o modo com que eles agiam. Mas agora é o Senhor que está inquirindo este povo, cobrando deles a honra que lhe é devida. Mas agora o profeta Malaquias diz que estas são as perguntas do Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes. E completa: que desprezais o meu nome. É interessante aqui essa palavrinha ó sacerdotes. Uma palavra, apenas uma letra com um acento, mas que tem um significado, que tem um propósito muito bem claro aqui. Quando Malaquias fala: estas são as perguntas do Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, e completa dizendo que desprezais o meu nome. Esta palavrinha aqui linguisticamente é chamada de vocativo, que é uma forma linguística para interpelação do locutor, para interpelar aquele para quem você está falando, ou seja, para inquiri-lo com uma pergunta ou pedido de explicação em tom confrontativo, como alguém que está de frente para o outro, olho no olho, tete a tete, exigindo o esclarecimento de um determinado fato. Imagine então os sacerdotes ali, diante do Senhor, a pessoa de Malaquias, sendo questionados, perguntando para eles o porquê de tal comportamento. É isso que estava acontecendo. Eles estavam sendo confrontados, eles estavam sendo inquiridos, estava sendo exigido deles uma explicação em relação ao comportamento reprováveis desses líderes do povo. Malaquias então faz uso desta palavrinha monossílaba de maneira intencional,
que é apenas uma letrinha com um acento, porém, ela tem uma função e poder de chamar a atenção do interlocutor, ou de colocá-lo em evidência no discurso, colocando essa pessoa sob pressão, em situação desconfortável. É como se o Senhor dissesse assim: ei, sacerdotes, estou falando com vocês. Minha conversa é com vocês. Eu quero tratar é com vocês. Eu quero saber de vocês o porquê isso está acontecendo. São vocês que desprezam o meu nome. Percebam que o povo todo havia pecado. Mas o Senhor agora está dizendo: olha, são vocês que desprezam o meu nome. Parece que ele está jogando um peso maior sobre os sacerdotes, homens estes que eram os guias do povo. Então, ele está tendo um tratamento ali de forma bem específica para com eles, dizendo: são vocês os culpados, são vocês que desprezam o meu nome. Aqui, o profeta deixa claro que a frouxidão e a negligência dos sacerdotes quanto à aplicação da lei e a corrupção desses líderes era vista pelo Senhor como ponto de partida para a corrupção do povo. Tudo começou com vocês. Quando vocês abandonaram a minha lei, quando vocês afrouxaram, quando vocês deixaram de fazer o que tinha a ser feito, quando vocês aceitaram os sacrifícios do povo que eram reprováveis para mim. Vocês bem sabiam que eu não aceito esse sacrifício, mas ainda assim vocês permitiram. São vocês que desprezam o meu nome. É com vocês que eu estou falando. São vocês, sacerdotes, que ignoram a minha lei, recusam a aceitar o que eu estabeleci para ser cumprido. Os seus atos não levam em consideração a minha vontade, diz o Senhor aos sacerdotes. Antes se desviaram de mim, abandonando a minha lei. Então, são acusações duras que o Senhor faz agora aos sacerdotes, de forma específica. Ele está tratando com eles. Olhando aqui para estas palavras de Malaquias, para essas referências aqui aos sacerdotes, para esta reprovação do Senhor, para com a atitude destes homens que foram colocados sobre o povo para dirigi-los, para guiá-los, para ser a lâmpada para eles. A gente deve pensar um pouco a respeito de algumas coisas, e agora de forma até mesmo específica, porque os sacerdotes eram homens destacados, eram líderes, eram separados, e por isso que a gente tem que parar e pensar e perguntar: será que você, ou será que eu, de fato, será que nós queremos ser líder sobre o povo de Deus? Será que nós queremos mesmo nos responsabilizar pelo ensino e aplicação da palavra do Senhor? Será que estamos prontos? Será que nós entendemos de fato qual o propósito de Deus quando Ele chama alguém para tal ministério, para tal obra? Será que a gente conseguiu medir o peso que isso tem? As implicações que isso tem? Será que a gente entende o tamanho da responsabilidade? Porque o líder terá que prestar contas à igreja, sim, aos irmãos, sim, mas não é só à igreja, não é só aos irmãos. Os líderes prestarão contas diante de Deus. É possível que as nossas contas diante dos irmãos até fechem. É possível que as contas dos líderes diante da igreja sejam até aceitáveis. É possível que elas sejam aprovadas. Mas e diante de Deus? Será que as contas fecharão? Será que serão aprovadas? Será que serão aceitas? Isso deveria causar naqueles que querem ser líderes, que querem estar diante do povo, causar temor, fazer com que os nossos joelhos tremessem, causar suor frio, calafrios. É preciso que isso tire o sono de todo mundo que quer ser um líder, porque isso é muito sério.
Diante de Deus não tem como esconder. Aquilo que foi feito. Aquilo que foi acertado, foi acertado. Mas aquilo que foi negligenciado, também foi negligenciado. O Senhor vai questionar, vai cobrar duramente, e nada passará impune. Por isso que, olhando aqui para esses sacerdotes que foram negligentes com a lei, e da forma com que o Senhor inquiriu esses homens, vamos usar a nossa palavra aqui de forma popular, ele enquadrou os sacerdotes, fez com que eles ficassem constrangidos diante dele. Isso é algo que nos deve fazer refletir, porque é possível, é claro que hoje o modo de dirigir o povo, pode ser que a prática mudou um pouco, embora a ferramenta é a mesma, né? Que é a palavra de Deus. O Deus é o mesmo. Os homens mudaram. Algumas práticas hoje são um pouco diferentes, mas Deus é o mesmo. A sua exigência é a mesma. Deus exige de uma forma dura, de uma forma que não há espaço para escapar. É necessário pensarmos sobre isso. Então, Malaquias aqui, ele, através destas palavras, ele faz com que os sacerdotes sintam de fato a culpa e sintam de fato aquilo que Deus estava pensando a respeito do que eles haviam feito. O povo estava desviado do Senhor. O povo tratava o Senhor de forma como se ele fosse alguém qualquer. O tratava com indiferença. O povo tinha sua culpa. Isso era pecado. E o Senhor também cobraria deles. Mas os sacerdotes, de uma forma que específica e muito clara, foram levados para uma reflexão, para um debate diante do Senhor, para uma prestação de contas. Malaquias, então, ele está também denunciando o que estava oculto no coração do povo, quando ele vai falar da parte B dos sacerdotes, que ele diz: quando ele fala o seguinte: diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? A gente percebe aqui que Malaquias, agora denunciando o que estava oculto no coração cínico dos sacerdotes, ele suscita a própria pergunta, anunciando: e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Então, diante da acusação de Deus para com eles, dizendo que eles estavam desprezando o nome do Senhor, qual era a reação dos sacerdotes? Eles perguntavam nos seus corações: em que nós temos te desprezado? Em que nós temos profanado o seu nome? Percebam que é um povo cínico. A partir dos sacerdotes, todos fingiam que não sabiam de nada. Então Malaquias, ele mesmo, denunciando aqui a corrupção do coração dos sacerdotes, ele diz: e vocês perguntam ainda: em que profanais o meu nome? Referindo-se ao Senhor. Eles poderiam, os sacerdotes, enganar a qualquer pessoa, inclusive a si mesmos, menos ao Senhor. Deus não se convenceu desta aparente inocência deste povo, e agora mais especificamente dos líderes espirituais desta nação, mas ele os confrontou, a fim de restaurá-los, é claro, mas primeiramente de tratar os seus pecados. O modo pelo qual os sacrifícios estavam sendo oferecidos e aceitos pelos sacerdotes denunciava a condição corrompida do coração desses líderes e do povo de Israel. O Senhor rejeitava não só as ofertas, mas antes de tudo, os ofertantes. Esta é a chave da questão. O problema, primeiro, não é com as ofertas. O primeiro é com o ofertante. Para que o Senhor aceite a oferta, primeiro ele precisa aceitar o ofertante. É por isso que a pessoa que não crê no Senhor, a pessoa que não foi convertida,
que não foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, não consegue oferecer sacrifícios a Deus que sejam aceitos por ele. Por quê? Se ele não aceitou ainda o ofertante, como aceitaria ele a oferta? Então aqui a questão é, Deus estava rejeitando os ofertantes com suas ofertas. Diante disso, olhando aqui para a postura deste povo de Israel, que ofertava a Deus qualquer coisa, de qualquer jeito, ofertas estas que eram reprovadas, que eram inaceitáveis, nós devemos pensar em nós devemos pensar em como nós temos ofertado a Deus. E aqui tem umas perguntinhas para a gente poder refletir, já para encerrar, a respeito da nossa oferta ao Senhor. Como nós temos feito isso? Primeiro, o que tem motivado o seu coração a oferecer algum tipo de sacrifício ao Senhor? Seja material, seja um culto, a sua adoração. Ainda que seja aquela oferta aparentemente mais simples. Mas a pergunta é, o que te impulsiona a tal ato? Qual é a sua motivação? Você já pensou sobre isso? Quando você oferta algo ao Senhor, o que está no seu coração? Qual o seu propósito? Você já fez uma avaliação sincera sobre suas contribuições para o reino de Deus? Com qual propósito você o faz? É para cumprir um mero protocolo? É como uma obrigação da igreja, para com a igreja, simplesmente? Qual é a sua motivação? Você tem plena certeza de que a sua oferta tem sido aceita pelo Senhor? O que você sente ao ofertar alguma coisa para o Senhor? Você tem plena certeza que Ele aceitou a sua oferta? Será que a sua oferta foi aprovada, foi aceitável? Uma outra pergunta: por qual razão você deixou sua casa hoje para estar aqui? Qual foi a motivação? Qual foi o propósito? É para ser visto pelo pastor ou pelos irmãos? Ou será que de fato tinha uma motivação correta para você deixar o conforto da sua casa e estar presente aqui hoje? E, seguindo aqui, o padrão de Malaquias, mais uma pergunta. Você já pensou na possibilidade de estar sendo rejeitado juntamente com tais ofertas? Já pensou nessa possibilidade? De assim, como o povo daquela época, você está sendo rejeitado juntamente com suas ofertas? É uma reflexão a se fazer. E aqui vai uma sugestão. Você pode responder a estas questões e, se sentir necessidade, orar para que Deus trabalhe no seu coração e o conduza a uma adoração verdadeira e sincera, com uma disposição prazerosa, em gratidão ao nosso grande Rei. Pois só assim você, o ofertante, juntamente com sua oferta, poderão ser aceitos por Deus. É possível que nosso coração pecaminoso nos leve algumas vezes a fazer algo que nós dizemos ser para Deus, quando na verdade nunca foi para Deus. E é por isso que devemos orar, para que o Senhor nos dê um coração sincero, puro, para quando nós oferecermos algo a Deus, seja com um coração sincero, seja de verdade. Porque de outra forma é um sacrifício de tolo, né? Não adianta vocês fazerem sacrifícios de tolo. Sacrificar apenas ritualmente, tendo um coração desviado da vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude a não ofertarmos a Deus por conveniência ou com negligência, mas que façamos isso com gratidão, com verdade, com prazer e com alegria. Porque, como diz a Bíblia, Deus se alegra com a oferta
e é feita com disposição. Deus se alegra com aquele que dá com alegria. Dar com alegria é dar sem despreendimento. É dar sabendo que aquilo que você está dando é porque Deus te deu. E não é só bem material. É dar o seu louvor, é prestar o culto, é estar presente. Porque se você está presente, é porque o Senhor te deu graça para estar presente. Não é mérito seu. Se você doou alguma coisa, é porque o Senhor primeiro te deu, que você não tem nada. Então todas as coisas que fazemos para o Senhor tem que ter esta lógica. Tudo que eu faço de bom e faço para o Senhor, primeiro vem dele, depois de mim. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por esta palavra, por tudo que ouvimos aqui, que aprendemos, e pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, para que nós, como povo de Deus, possamos ter as nossas ofertas aceitas por Ele, que o nosso culto aqui, o nosso sacrifício de louvor a Deus, seja aceito por Deus, que Ele tenha misericórdia e nos purifique dos nossos pecados, a fim de que possamos, de fato, oferecer esse sacrifício de cheiro suave, que sejam agradáveis. E aqueles que são líderes, ou que desejam esta posição na igreja, que o Senhor também possa dar graça, para que sejam líderes sinceros, líderes verdadeiros, líderes leais, líderes que têm a Bíblia como a sua regra, como a sua direção, como a autoridade máxima sobre a sua vida, que possam honrar a Deus com o seu ministério, com o seu trabalho. Que a graça do Senhor abunde sobre nós, que possamos então agradar-lhe em tudo. Te agradecemos então, Senhor, em nome de Jesus.